Para os companheiros que estão chegando agora, parece que tem alguns companheiros chegando agora, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na sua introdução na parte quarta, tá? Livro dos Espíritos na introdução da parte quarta. Como eu estou no início ainda, eu vou voltar e ler o texto novamente, só para que os companheiros possam acompanhar. Hoje, dia 20 de outubro de 2020, né? Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na introdução, na quarta parte. Então, diz aqui: se os fenômenos com que nos estamos ocupando houvesse ficado restritos ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Assim, entretanto, não sucedeu. Estava-lhes reservado colocar-nos na pista de fatos de ordem singular. Acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Então, muita gente acha que foi Kardec que descobriu isso. Mas, como nós já falamos aqui, esse evento, esse fenômeno, ocorria em várias partes do mundo. Então, vários cientistas, vários pesquisadores, vários observadores já tinham percebido isso. E se a gente olhar com uma certa atenção, não era uma coisa tão difícil de perceber. A partir do momento que eram feitas perguntas e aquelas mesas, né, aqueles fenômenos, respondiam de forma inteligente a perguntas inteligentes. E perguntas até que as pessoas que estavam ali no ambiente não saberiam responder. Porque eles começaram a elaborar perguntas, podemos dizer assim, científicas, e vinham respostas bem elaboradas. E era aquele tipo, né? Olhava para um lado, olhava para o outro. E você, eu sei que não sabe responder isso. Você, eu também sei que não sabe responder isso. Eu também não sei. Então, quem estará respondendo? Não é? Então, é aquela coisa. Alguém está respondendo esse negócio. Então, ele diz aqui: uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. De sobre muitos mistérios se erguia o véu. Haverá com efeito, no caso, uma potência inteligente, que aí você começa, né, a questionar. Tal a questão: se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? A sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Então, muita gente começou a perguntar. As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, respondendo desse modo, sim ou não. É o fenômeno da tipologia, né? Conforme fora convencionada uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer tudo fosse obra do acaso. De repente, né? Isso é obra do acaso. Apesar que o acaso também tem que ser explicado às vezes. Acaso como? Como é que o acaso acontece? Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, com auxílio das letras do alfabeto, dando móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos
como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Porque até então eram mil e umas suposições, mas ninguém parava para pensar. É um espírito. Porque talvez até fosse uma coisa que entraria na questão fantasiosa. Então, muita gente não queria dizer assim, podemos dizer, muita gente não queria ser o primeiro a dizer, é espírito, aí todo mundo, você é maluco, cai de pedra em cima. Então, muita gente não queria ser o primeiro. Até que o espírito, percebendo que talvez ninguém tivesse coragem de se acusar o fato, ele mesmo foi e se autoproclamou, se identificou. É o espírito. Não precisa ter vergonha, não. Eu sou um espírito, né? Então, muitas vezes, tratando-se das ciências exatas, formulam-se hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso, né? Ainda mais se você tem muita gente voltada para pesquisa, cientistas, chegar a essa conclusão que é um espírito se torna uma coisa meio demorada. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. Eu costumo dizer que, se dependesse de mim a doutrina espírita para avançar com a tipologia, ela tinha parado ali. Porque eu não teria a paciência que esse pessoal teve de escrever verdadeiros textos com aquela pancadinha, letra A. Aí depois já precisou escrever azia, letra A, letra Z, agora volta no A, agora vai no I. Gente, pelo amor de Deus. Já pensou a palavra perispírito? Que confusão, realmente, né? Era uma coisa muito demorada. Incômodo, né? O espírito, isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou logo outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto, colocado em cima de uma folha de papel. A cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta, que move as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. Aí a coisa já começa a ficar mais empolgante. O conselho foi dado simultaneamente. Olha só como nós falamos que parecia, como diz o nosso querido irmão José Herculano Pires, uma invasão dos espíritos. No mundo, né? É como se os espíritos invadissem o mundo. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, a 10 de junho de 1853. A um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Olha aí, desde 1849 que esse companheiro já se dedicava a essa evocação. Vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca sobre o papel e põe-lhe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. O objeto a que se adapta o lápis, não passando de mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenha. Daí o haver-se procurado dar-lhe a disposição mais cômoda. Assim é que muita gente se serve de uma prancheta pequena. Então as pessoas começaram a adaptar objetos que facilitasse, porque era só encostar a mão e o objeto deslizava, né? O objeto que se adapta ao lápis, não passando de mero instrumento, completamente diferente, são a natureza e a forma que tenha, né?
A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento, atenção, debaixo da influência de certas pessoas, dotadas para isso de um poder especial, os médios. Então, quem colocava a mão sobre a cestinha eram os médiums. Para isso, né, eles eram portadores de um poder especial, né? As quais se designam pelo nome de médiuns, isto é, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente desconhecidas, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual, porque podemos dizer que a mediunidade é democrática. É, todavia, uma faculdade que se desenvolve pelo exercício, e eu posso até dizer pelo estudo também. Com o estudo, ela vai se aprimorando. Agora passamos ao item 5 da nossa introdução. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice, uma continuação da mão. E o médio, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso voluntário quase febril. Então, eles perceberam que podiam tirar a cestinha, que podiam tirar a prancheta, era só deixar o médio segurar o lápis, que a escrita, que o fenômeno ia ocorrer. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Nós estamos vendo que hoje em dia é o tipo de mediunidade mais utilizada, né? É a psicografia. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, porque aí começaram, a partir da psicografia, começaram a conhecer outros tipos de mediunidade. Aí veio a psicofonia e várias outras, né? Pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos espíritos. Os próprios espíritos escrevendo nas lousas, nas paredes. Isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecânica e moralmente, pode ter nelas. Tudo isso que a gente está lendo aqui é um enunciado, é um resumo da doutrina. E cada aspecto desse nós vamos estudar ao longo das perguntas do Livro dos Espíritos. Cada item desse aqui será estudado com profundidade, tá? Duas circunstâncias capitais que não escapariam ao observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move, sob a influência do médium, apenas lhe impondo este os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Até porque, às vezes, o médium que colocava os dedos sobre a prancheta estava de olhos vendados, tá? Ele estava, muitas vezes, até de olhos vendados. Ele encostava a mão, ficava de olhos vendados, e aí, como ele iria escrever aquelas páginas todas, respondendo a perguntas até muito bem elaboradas sobre filosofia e ciência, de olhos vendados? É complicado, né? Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando duas ou três pessoas, e ainda tinha esse detalhe, às vezes eram duas ou três pessoas que colocavam a mão juntamente sobre a cesta. Eram três médios, cada um botava um dedinho lá. Fora preciso, entre elas, uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos, para os três
às vezes médios que nem se conheciam muito bem, que não tinham tido oportunidade de conversar antes, para preparar uma resposta, uma pergunta, que às vezes era feita no momento, e eles não sabiam da pergunta. Como é que 3 pessoas vão bolar a mesma resposta? Né? Então, outro fato, aí ele diz aqui, ó, para que pudesse estar de acordo com a resposta da questão formulada. Outro fato não menos singular ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Então, às vezes, 3, 4 espíritos davam comunicação. Aí o primeiro tinha uma caligrafia, o segundo tinha outra, o terceiro tinha outra, daqui a pouco voltava o primeiro e voltava a ser a caligrafia do primeiro texto. Né? Aí ele fora necessário, pois que o médium se houvesse exercitado em dar sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente que pudesse lembrar se daqui corresponde a tal ou tal espírito, porque o espírito também se nomeava, ele dizia, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou beltrano. Então como é que ia decorar qual era a letra de cada um? 3 pessoas diferentes. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que a mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que está o poder ser num idioma, pois que está o pode ser num idioma que ele desconheça. E ainda tinha isso, de haver ser escrito em outra língua. Em inglês, em alemão, em português. Ainda tinha tudo isso, né? Então ele diz aqui, ó, voltando, né? Sucede, não tem consciência do que escreve, debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada desse idioma. Às vezes a pergunta era feita mentalmente, e o espírito respondia. E às vezes a pessoa fazia pergunta assim, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Mas mentalmente ele dizia, eu quero a resposta em inglês. Entendeu? Aí o espírito respondia a pergunta na língua que aquele que perguntava falava. Eu quero que você faça uma dissertação sobre o tal tema. Falava em francês, mas mentalmente ele dizia, eu quero a resposta em alemão. E o espírito respondia em alemão. Aí todo mundo, mas responder em alemão por quê? Aí a pessoa fazia a pergunta, porque eu pedi para responder em alemão. Tudo isso é importante a gente saber, porque quando a gente estudar sobre esses fenômenos, a gente vai estudar como o fenômeno procedia. Mas a gente tem que saber como é que isso tudo acontecia. Entendeu? A gente vai ver, o fenômeno acontecia porque tem ectoplasma, que tem isso, tem aquilo. Mas como é que tudo isso acontecia ali? Como é que essas respostas ocorriam? Então a gente vai estudar sobre a questão do ectoplasma, a questão do médio, da energia, tudo isso. Tá? Mas a gente tem que saber que aquele negócio que a gente vai estudar acontecia, chegava dessa forma. Chegava dessa forma. Por isso é importante. Não é, o espírito, o médio, a jacia, tá, mas olha, é assim que acontecia o fenômeno. Não era uma coisa fácil, era um trabalho laborioso, que vem para análise, para as pesquisas. Então ele diz aqui, enfim, acontece muito escrever a sexta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Ainda tinha o tema livre. Ainda tinha o tema livre.
onde ninguém fazia pergunta e o espírito chegava. Hoje vamos falar sobre isso. Ele ainda trazia o tema livre. E aí isso surpreendia muita gente, né? Em certos casos, as respostas revelavam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior impregnada da mais pura moralidade. Às vezes o espírito que se manifestava era um espírito de alta hierarquia espiritual, trazendo temas profundos que deixavam as pessoas estupefatas, falando coisas que muitos às vezes não entendiam, mas às vezes tinha um ou outro ali que entendia e ficava dizendo assim, nossa, isso aqui não é coisa pouca não, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar, senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Porque, de repente, chegava um e dava uma aula, fazia um tratado sobre um determinado assunto. Daqui a pouco vinha outro, falava um monte de besteira, trivialidades, futilidades. Aí o pessoal ficava assim, não é possível. Como é que aquele espírito, com aquele conhecimento filosófico todo, vai falar sobre essas trivialidades? De repente, sobre as festinhas das noites parisienses. Não podia ser a mesma pessoa, né? Então, eles percebiam, não, é outra pessoa, não é a mesma tratando do mesmo assunto, né? E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se, e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Né? Então é coisa. Essas inteligências estão aonde? Quem são esses que dão essas mensagens com esses tratados maravilhosos e essas respostas frívolas? Quem são? Ah, não, esses que dão essas mensagens de alta envergadura são espíritos angelicais, escolhidos por Deus. Não, já nasceu assim. São os querubins da vida. E esses frívolos é a raia miúda. É assim? Claro que não. São todos seres humanos. Só que uns já fizeram conquistas. Não é? Já fizeram conquistas. Outros ainda não. Mas são todos seres humanos. Alguns já habitam outras regiões do espaço, mas, convidados pelo Cristo, podem vir dar um auxílio. Mas todos foram criados simples e ignorantes. Não tem querubim, né? Não tem querubim. Aquele que foi criado já com tudo em cima, né? No outro patamar, não tem. Tudo é conquista. É subida degrau a degrau, né? No tempo infindo aí. É conquista. Não tem privilegiado. É suor, esforço, trabalho e muita lágrima também, né? Por isso que eles têm esse cabedal. Outros ainda não, porque ainda estão no início da sua caminhada. Mas um dia esses que estão tratando hoje de frivolidades, no futuro estarão tratando de coisas muito superiores, né? E assim, como diz o outro, e assim caminha a humanidade, né? É um título de um filme. E assim caminha a humanidade. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário, a luz meridiana que toda a gente pode ver e comprovar. Então, na doutrina espírita, ela não tem mistérios. Não tem mistério. Eu lembro uma vez que eu estava começando a doutrina, que eu
estava dando um curso lá no CEOI, era o curso do livro O que é o Espiritismo. E eu falei sobre isso, e tinha uma companheira na plateia, que ela estava começando a estudar no CEOI, conhecendo a doutrina, ela era Rosa Cruz. E quando eu falei que a doutrina não tinha mistérios, coisas secretas, que tudo estava ali para ser revelado às pessoas, que algumas não compreendiam porque talvez não tivessem capacidade para compreender. Mas tudo era revelado no seu tempo certo de compreensão. E todos tinham direito a receber as informações. Nossa, foi uma confusão. Porque ela, como Rosa Cruz, acreditava que as religiões tinham que deter certos mistérios e guardá-los só para aqueles que estão os devas daquela religião, né? Que só aqueles sacerdotes, só aqueles que estão no nível maior podem saber desses mistérios e guardá-los, porque ela acreditava que eles acreditam, parece pelo que ela me colocou, que os outros não têm capacidade de saber. Então não podem receber essas revelações. Então aquilo tem que ficar guardado entre aqueles, né, entre aspas, escolhidos ou mais capacitados. Eu falei que a doutrina, né, ela não vê assim. E aí foi uma confusão, ela não aceitou e acabou saindo da casa espírita, né? E é o que ele diz aqui, né? Ele diz aqui, eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, tá? Então eu vou voltar. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mais ao contrário, ele coloca aqui, a luz meridiana que toda gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Então, na doutrina, está tudo aberto a todos. Está tudo aberto a todos. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos podendo compreender melhor. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico, né? Então, eles têm uma causa, e a partir do momento que eles detonam, que eles saem de uma ação inteligente, de uma vontade, eles saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro e pouco, e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então, vamos lá. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, né? Enquanto eu não entendo a situação, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então ele fala aqui de seres distintos dos humanos, mas distintos como? É uma coisa que a gente vai estudar. Aí a gente vai dar uma entrada no item 6, que não dará para nós encerrarmos todo o item 6, porque ele é muito rico, e o item 6, ele podemos dizer especial, porque ele faz um resumo, o item 6, da doutrina dos espíritos. O item 6 é um resumo, tá? Ele é um resumo da doutrina espírita. E a partir do item 6,
virão, o item 7 até o 16, se eu não me engano, virão as objeções que se lhe contrapõem. A partir do item 7, serão as objeções que se contrapõem à doutrina espírita, que está resumida no item 6. Então, o item 6 começa assim. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Olha só, eles, né, alguns declaram, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Ele usou o termo aqui, o pronome aqui. Alguns. Perceberam? Alguns. Não todos. Então, alguns dizem que viveram na Terra. Alguns. Mas nem todos. Alguns desses espíritos que vão se revelar para Kardec não tiveram nenhuma encarnação aqui na Terra. Vieram de outras regiões. Então ele diz aqui, conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Né? Lembra do Daimon? Declarando alguns, pelo menos, percebeu? Alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, né? Eles compõem o mundo espiritual. Como nós, que somos da Terra, porque estamos encarnados aqui, no momento, nos constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Então, isso aqui já mostra, até porque eles são alguns distintos de nós. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Acho que não precisa explicar o que é cada item desse, né? Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, é aquilo que eu posso ver, pegar, né? Aquilo que é ponderável, ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, o que é imponderável, isto é, dois espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, porque para muita gente, o mundo físico é um mundo normal, né? Tem muita gente que acredita que esse mundo que nós vivemos, que é um mundo normal, mas não é. O mundo espírita, nós somos espíritos. Então, o nosso mundo é o mundo espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Nós não somos seres corpóreos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência corpórea. Tá? Então, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, né? O mundo que veio primeiro, eterno, preexistente. Já existia antes de nós sermos criados e vai sobreviver a tudo. A tudo. Mesmo que de Deus um dia decida que os espíritos vão acabar, ele troço continua. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir. Ué, quantos planetas deixaram de existir? Hoje a gente só vê o brilho. Não é? Já deixaram de existir. Enquanto isso, o mundo espiritual continua. Muito bem, obrigado. Ou não ter jamais existido. Deus criou os espíritos, mas não cria. Vai resolver tudo no plano espiritual. Não vai ter mundo físico. Sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Né?
Agora vem uma coisa muito importante que a gente tem que começar a entender. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Corpo físico morreu, todo mundo batendo asa e dando uns voleios por aí, né? É assim que acontece. Agora, vem uma coisa importante. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, nós temos aqui no planeta Terra classes de seres. Nós temos os mamíferos, nós temos os répteis, as aves, os peixes e os anfíbios, certo? Todo mundo estudou isso. Entre os mamíferos, que se considera a maior classe, nós temos vários tipos. Felinos, equinos, bovinos, caprinos, temos vários tipos de mamíferos. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, entre os mamíferos, répteis, aves, peixes e anfíbios, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação, primeira vez, dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Então, quando o espírito chega a certo grau de desenvolvimento, a idade da razão, né? Ele vai receber um corpo que ele chama de espécie humana, um tipo, tá? Um desenho aí, uma forma entre os seres corpóreos que aqui existe para habitar, dando-lhe a superioridade moral e intelectual sobre as outras. Então, esse espírito vai ocupar o corpo de um dos seres corpóreos. Não é do bovino, não é do equino, não é do suíno, não é do caprino. E vai ser dos que nós chamamos o quê? Macacos. Por quê? Porque para o espírito se relacionar, tinha que ter um corpo que proporcionasse a ele uma atividade, uma dinâmica maior. O crocodilo ia ficar meio complicado, que ia ficar se arrastando o tempo todo. O felino também ia ficar meio complicado, que ia ter que andar de 4 eternamente, porque até hoje, milhões de anos passados, diz que o planeta tem 5 bilhões de anos, ninguém via um tigre andando de pé, não é verdade? Ninguém nunca viu um tigre. O tigre sempre andou de 4 e vai continuar. O jacaré, o crocodilo, vai há bilhões de anos que ele se arrasta. O único animal que até então se mantém de pé, qual é? O macaco. Que me está fugindo agora o nome da espécie. Né? Vamos dizer assim, o chimpanzé, o gorila. É o único, não é? Animal que eu me lembre que usa dos membros inferiores e superiores? É ele. E permitiria ao espírito realizar uma série de atividades. Então, os engenheiros estelares, adoro esse nome, vão trabalhar nos laboratórios do espaço em região que nenhum de nós vai conhecer agora, em cima desse corpo. Porque é esse corpo aí o mais apropriado para que o espírito se desenvolva. Então, eles vão trabalhar em cima desse corpo, mas eles estão trabalhando na matéria. Não tem espírito aí, não. Eles vão começar a combinar raças de macacos. Vão começar a reproduzir um grupo com outro para tentar produzir um corpo melhor
os símios, pronto, me veio a palavra, os símios. Então eles vão começar a trabalhar no corpo dos símios para melhorar um pouco, até que eles conseguem formar um corpo que tem uma dinâmica e que tende a evoluir. Não é o macaco, porque o macaco é macaco até hoje. Preparado esse corpo, à semelhança do corpo dos símios, eles mandam os espíritos. E aí o próprio espírito, com a sua energia, com a sua dinâmica, vai o quê? Vai dar a esse corpo uma evolução, um desenvolvimento. E aí o homem, o espírito, agindo nesse corpo, vai acelerar o seu processo de desenvolvimento. Mas o que eu queria falar é o seguinte, ele chama aqui espécie humana. De onde vem essa palavra humana? Aí o pessoal diz assim, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Alguém já viu Deus? Semelhança é na questão do conhecimento das leis. Onde está o conhecimento das leis divinas do homem? Na sua consciência. É aí que você é semelhante ao Senhor. Porque você, o Espírito, tem, né? Ele recebe. Então tá lá, na consciência. É aí que ele está semelhante a Deus. Agora, humano. A palavra humano, ela vem do latim humanus, relacionada a homo, homem, e humus, homem e humus. Humus significa terra, pela noção de coisas terrestres. E em oposição a seres divinos. Isso vem de uma raiz sânscrita, que é o sânscrito e o védico, são línguas lá indianas, né? A gente sabe, né? São grupos de línguas indianas. Então, o humano vem de humus, terra. Significa, numa forma bem resumida e bem simples, o espírito habitará na terra. Seria mais ou menos isso. O espírito habitará na terra. Então, a palavra homo é homo, homem, e humus, terra. Humus, terra. E dando a noção de coisas terrestres em oposição aos seres divinos. Porque nós estamos na terra. Então, quando ele fala, Deus escolheu a espécie humana, esse humano é mais ou menos isso, numa tradução. Os espíritos habitarão na terra. Então, terra vem de humus, que também quer dizer homem. Então, forma humana. A forma daquele que vai habitar na terra. Então, daí é mais ou menos, logicamente tem explicações mais filosóficas, mas é mais ou menos isso. Porque o humus vem de terra. Então, é mais ou menos. O espírito habitará na terra, habitará no humus, terá forma de humus, terá forma humana. Tá? Aí você vai ter a... Então, Deus escolheu a espécie humana, a forma de humus, a forma da terra, para a encarnação dos... E dentre a forma da terra, ele escolheu aquela forma que permitiria ao espírito melhor desenvolvimento, que era a raça dos símios. Porque ele tem o movimento dos membros inferiores e dos membros superiores. Hoje em dia nós temos até alguns símios muito bem adestrados, que fazem coisa que até Deus duvida, né? Com as pernas e com os braços. Eu vi uma vez na televisão, aí eu fiquei coçando a cabeça. É um pequenininho, parecido com um chimpanzé, mas não é um chimpanzé não, ele é menor que o chimpanzé. Ele pega uma casca de noz grande, bota no chão, e aquela casca dura, sabe? Dura. Aí sabe o que ele faz? Ele pega uma pedra, um pedaço de pau e começa a bater para rachar, para tirar a semente para comer. Gente, isso já é uma coisa elaborada. Não é?
Ele não joga ela contra, não pega e joga para quebrar. Não, eu vi na televisão, numa pesquisa, eu fiquei assim, eu disse, que é isso? Ele pega a casca, põe no chão, fica olhando para ela, daqui a pouco ele vai ali, pega uma pedra e começa a bater, até ela rachar. Quando ela racha, ele pega e come. Isso já denota uma certa inteligência. Porque ele podia pegar, jogar, mas ir buscar uma pedra, um pedaço de pau grande, para quebrar, a gente vai analisar isso. Aí os cientistas estavam pesquisando esse tipo de macaco. Assim, porque já mostra uma inteligência mais elaborada. Mais elaborada. Que é buscar alguma coisa para quebrar aquilo, porque ele quer o que está ali dentro. Então a gente percebe que é uma raça que já tinha um certo especial. Mas é aquela coisa, o homem não deriva do macaco, tá, gente? Porque tem gente que ainda pensa isso. É o corpo, aquele corpo seria algo adequado ao espírito se desenvolver, tá? Então ele diz aqui: Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então nós vamos parar por aqui, tá? Então a gente começa aqui, ele já começa a trazer umas certas revelações, umas certas orientações para nos ajudar a compreender melhor como as coisas vão acontecer, tá bom? Então nós vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ou fazer algum comentário? Não? Tá tudo bem? Então, nós vamos dar uma paradinha aí de 10 minutinhos e a gente retorna para o estudo do livro Memórias de um Suicida, tá bom? É, Pode falar. eu ia voltar a 2 itens atrás, sobre a psicografia, né? Então, antigamente, pelo que eu estou entendendo, antigamente a psicografia era totalmente da espiritualidade, né? Não tinha, assim, o médium não estava como hoje, né? Ele tem uma parcela De de participação. participação, Antigamente não, né? Antigamente Olha, era totalmente. o médium, ele poderia até ter uma participação, talvez inconsciente, né? Porque o médium sempre participa de alguma maneira. O médium sempre participa de alguma maneira. Mas talvez uma participação, não uma participação como hoje, que você estuda, que você pode colaborar na informação que está ali, mas de repente um médium inconsciente que tivesse conhecimento, às vezes um conhecimento de vida anterior daquele tema, pudesse colaborar sem ter, sem saber que estava colaborando, entendeu? Sem entender como o processo se realizava. Então, ele poderia ter sim uma participação, mas sem saber que estava tendo. Sem saber que está tendo. É igual hoje, por exemplo, vamos dizer que a gente pegue um médium hoje que não entenda nada de doutrina espírita. E aí um espírito se comunica através dele. Mas vamos dizer que seja um médico que tem um conhecimento intelectual. Vamos dizer assim, um médico, um professor, alguém que tenha conhecimento, uma boa cultura intelectual. E aí o espírito vai dar uma mensagem filosófica de um tema científico que aquele médium até conheça. Mas ele não entende nada como o fenômeno se processa. Ele poderá colaborar, sim, inconscientemente. Entendeu? Inconscientemente. Mas só que ele não sabe como o processo acontece. Então, a colaboração nós sempre vamos dar. Agora, dependendo do nosso grau de conhecimento, essa colaboração pode ser maior ou menor. Né? Ok, obrigado. Nada. Então, vamos dar uma paradinha.
Ai, deixa eu fechar essa janela, porque o barulho da rua não é fácil. Nessa época,